Bom dia, pessoal! Então, conforme vocês vão ver na aula de hoje, a gente vai trabalhar com a divisão envolvendo o sistema monetário, certo? Eu já havia comentado em outras aulas e previamente explicado que quando a gente trabalha com o sistema monetário, a gente está trabalhando com um número que possui vírgula, ou seja, com um número decimal. A gente tem uma estrutura do sistema monetário que é representado pelo R e pelo cifrão, né? Onde o número que está à frente é o valor em dinheiro, em cédulas, e o número que está depois da vírgula é o valor em moedas. O número que está na frente da vírgula é o dinheiro e o número que vem depois é as moedas, tá? Então, o que vai acontecer aqui? No sistema monetário, nós só vamos ter dois números depois da vírgula, tá? Mas isso implica um certo cuidado na hora de realizar as 4 operações, certo? Muito bem, se tratando da adição, a regra é simples. Eu sempre falo que é vírgula embaixo de vírgula. Então, eu tenho lá uma situação, um problema, onde uma pessoa fez uma determinada compra, tá? Ela comprou um sapato de R$ 75,80 e ela comprou mais uma camiseta de R$ 49,90, tá? Então, atenção, muita atenção para vírgula embaixo de vírgula, certo? A gente tem que ter todo esse cuidado na hora da adição e aí eu resolvo a conta normal. Na hora de resolver a conta, a vírgula vai continuar no mesmo lugar. Então, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vai 1 aqui, 9, 10, 15. Vai 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? E para posicionar a vírgula aqui, eu sigo o caminho dela. Não esquecendo sempre do R cifrão para representar, tá? O esquema e o método de adição envolvendo a vírgula, ele é tranquilo, tá? A gente só tem que cuidar para, na hora de armar a conta, colocar sempre a vírgula embaixo de vírgula no resultado, tá? A subtração segue o mesmo padrão, ou seja, vírgula embaixo de vírgula. Por exemplo, uma pessoa pagou R$235, tá? E aí ela teve R$150 de desconto, certo? Então, a gente vai diminuir o valor, descontar desse valor aqui, menos os R$150. Mesma ideia, tá? Vírgula embaixo de vírgula, dá 0, 5, aqui vai pedir emprestado, vai ficar 1, vai dar 13, 12, 11, 10, 9, 8, 13, 12, 11, 10, 9, tá certo? E aí, a gente coloca a resposta vírgula embaixo de vírgula, tá? Então, a adição e a subtração não se tem maiores dificuldades, a gente só tem que lembrar do R cifrão e lembrar da vírgula, né? Na posição respeitando a posição que ela tem. Aí, pessoal, a gente tem a multiplicação. Quando é que a gente vai usar a multiplicação no sistema monetário? Quando alguém, por exemplo, comprou alguma coisa, parcelou em 3 parcelas de R$75, tá? No caso do sistema monetário, por exemplo, vou usar esse exemplo, tá? R$75 vezes 3. No caso do sistema monetário, é lógico que a gente vai ter a vírgula duas casas apenas, tá? Então, como é que a gente coloca a vírgula num caso assim? 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 7, 21, 22. Tá? R$225, então, certo? Como é que eu coloco a vírgula? Vocês vão ver, quando a gente estudar os números decimais, onde terão mais números aqui, a gente sempre vai contar os espaços para pontuar a vírgula. Por exemplo, aqui a gente tem 1, 2, logo 1, 2. O número de casas que a gente tem aqui
corresponde ao número de casas que eu vou ter aqui. E vocês também vão ver, já tô dando um spoiler dos números decimais, que muitas vezes a gente vai multiplicar um número decimal por outro número decimal. Então, a gente vai ter que somar as casinhas, tá? Para botar a vírgula. Como eu repito, como a gente só tá falando dos números decimais do sistema monetário, onde ele só tem 2 casas depois da vírgula, automaticamente a gente vai posicionar a vírgula 2 casas também, tá? E a divisão requer um pouco mais da atenção de vocês. Por quê? Porque a divisão tem umas regrinhas, tá? Por exemplo, eu vou comprar uma geladeira. A geladeira custa 2.850, vamos complicar um pouquinho, com R$80. E vou fazer essa geladeira em 6 vezes, tá? Dividido por 6. Nesse caso, lembrando que aqui é um 5. Nesse caso aqui, pessoal, a gente está falando da divisão de um número decimal por um número inteiro, certo? Qual que é a regra? Antes de fazer a divisão de um número decimal por um número inteiro, eu preciso deixá-los iguais, tá? Porque quando a gente estudar os números decimais, vocês vão ver que depois do 6, eu tenho uma infinidade de números, né? Os décimos desse número, que eles estão aqui escondidos, né? A gente tem um número inteiro, mas se eu quiser transformar esse número em decimal, eu sei que do 6 até o 7, eu tenho um monte de números para chegar no 7, tá? Muito bem. O que a gente vai fazer, então, num caso desses, tá? A gente vai ver a quantidade de casas que eu tenho depois da vírgula, que aqui no caso são 2. Eu vou acrescentar essas 2 casas aqui, eu vou colocar a vírgula, 2 casas aqui, automaticamente 2 casas aqui. Eu vou sempre acrescentar com o 0, tá? Igualei as casas, ó, 2 casas aqui e 2 casas aqui, sempre com o 0, tá, pessoal? Aqui é onde a gente vai colocar sempre o 0, vai acrescentar e vai igualar as casas sempre com o 0, tá? Igualei as casas aqui, eu vou cortar essa vírgula e vou calcular o número inteiro por um inteiro, da seguinte forma. Vai ficar esse número grande aqui, ó, 285.080 dividido por 600. Aí eu posso até copiar embaixo para ficar melhor, certo? Ok, então a gente vai pegar, o 600 não cabe no 285, a gente vai pegar o 2.850. Aí é o mesmo procedimento. Qual é o número que, se eu multiplicar por 600, vai dar 2.850 ou perto disso? A gente tem o 5 vezes 6 é 30, não é? Então, a gente vai ter o 4. Os 4 vezes o 600, que vai dar 2.400. Sigo a conta normal, tá? Aqui vai dar 4 e aqui vai dar 0. Tranquilo, né? Muito bem. Baixo o 8 e continuo com a pergunta. Qual é o número que, se eu multiplicar pelo 600, vai dar 4.508 ou perto disso? 6 vezes 5 é 30, 6 vezes 6 é 36, 6 vezes 7 é 42. Então, 6 vezes 7, 4.200, 7 vezes 600, no caso, né? Vai dar 8, vai dar 0, vai dar 3 e vai dar 0. Contenho mais um 0 aqui para baixar, eu vou baixar esse 0 e vou continuar minha conta, tá? Aqui no caso vai ser o 5. 5 vezes 600, 3.000. Dá 0, dá 8, dá 0 e dá 0. Muito bem, parei aqui. Esgotei todas as possibilidades que eu tinha, né, de baixar um número. Teoricamente, a gente terminaria a conta se fosse uma conta de um número inteiro por um inteiro. Só que nós estamos falando de um número decimal. Então, o que vai acontecer aqui? Depois que eu esgotei todas as possibilidades de divisão, baixei todo mundo, fiz tudo o que eu tinha que fazer, eu vou acrescentar um 0 aqui e lá em cima eu vou acrescentar a vírgula.
porque a gente tá falando de um sistema monetário, de uma parcela que a conta não deu exata, ó. Acrescentei um zero aqui e acrescentei uma vírgula, tá? Continua a minha conta. Vou continuar. Qual é o número que se eu multiplicar aqui vai dar 800 ou perto de 800? Vou pegar a caneta rosa. O 600 vai sobrar o 200. Como a gente tem dois números depois da vírgula, eu vou precisar continuar mais uma vez. E o que eu faço? Acrescento mais um zero, a vírgula não, porque a vírgula a gente só vai acrescentar uma vez, e sigo a minha conta, que aqui vai dar, para 2.000, vai dar 3 vezes 6, que vai dar 18, e aqui faltou espaço, mas o resultado aqui vai sobrar 200, tá? E aí eu tenho a minha conta de divisão aqui. Então, se eu comprei a geladeira de R$ 2.850 com 80 centavos e fiz em 6 vezes, em 6 parcelas, quanto que vai sair cada parcela? R$ 475,13. Vou fazer um outro exemplo aqui, vou virar a folha para ajudar. Peraí. Outro exemplo de divisão aqui, tá? Eu vou comprar Fiz umas compras numa loja, tá? E aí eu gastei R$ 874,90, tá? E aí a loja tá com uma promoção que eu posso fazer esse valor em 10 vezes, tá? Em 10 vezes, ó. Aqui a gente já tem um número a mais aqui, tá? Como é que eu vou resolver essa situação? Olha só. Eu tenho duas casas depois da vírgula aqui. Automaticamente eu vou, mesmo tendo 10, tá? Eu vou acrescentar a vírgula e vou igualar as casas. Duas casas, 2 zeros, tá? Igualei as casas, agora eu posso cortar essa vírgula e posso calcular como a gente fez no outro exemplo. Aí a gente vai ter um número inteiro por outro número inteiro. Então, ficou 87.490 dividido por 1.000, tá? Vou pegar aqui a gente vai ter que pegar um número maior, né, que é 8.749, porque os outros são menores que 1.000. E aí eu vou pensar, qual é o número que se eu multiplicar por 1.000 vai dar 8.749? O 8, né, que vai dar 8.000. Então, dá 0, 0, baixo, dá 9, dá 4, dá 7, dá 0. Vou baixar o 0 aqui. Qual é o número que se eu multiplicar por 1.000 vai dar 7.490 ou perto? O 7, que vai dar 7.000. Vocês vão ver que essa conta vai terminar mais rápido, ó. E dá 0. Parei tudo que eu tinha que fazer, fiz tudo que eu precisava fazer. O que a gente faz? Vou trocar de caneta. Vou acrescentar a vírgula aqui e vou acrescentar o 0. Aí continua a conta. Qual é o número que se eu multiplicar por 1.000 vai dar 4.900 ou perto? O 4, né? Que vai dar 4.000. Que aqui vai sobrar 900. Acrescento mais uma vírgula? Não, a gente já acrescentou. O que eu posso acrescentar é mais um 0. E aí, como é que eu vou fazer? Qual é o número que se eu multiplicar por 1.000 vai dar 9.000 ou perto? O 9. Que vai dar 9.000 e que a gente encerra a conta com a parcela das compras. Claro, aqui, né, por 10, pela lógica a gente já sabia, mas esse vai ser o valor da parcela dessa compra aqui em 10 vezes, R$ 87,49, certo? Qualquer coisa hoje à tarde eu explico melhor para vocês, mas por hoje era isso. Um beijo!